Fala pessoal, Ayrton aqui, ou Ahab, né, pra quem já me acompanha de outros rolês. O pessoal andou pedindo um pouco mais de Telemann aqui no canal, então vamos de Telemann. E tipo assim, pra falar a verdade, eu nem me acho tão fudidamente versado em Telemann. Embora eu me entenda como um aceitador da lei de liberdade, ainda assim eu diria que aqui mesmo no YouTube, e diria até que em outros pontos da assim chamada ocultistosfera brasileira, né, tem gente muito mais indicada, com mais estrada do que eu nos estudos referentes à doutrina, tá? De modo que eu tive até um pouco de dificuldade de eleger um assunto dentro desse tema que não fosse mais do mesmo. Porque, né, se você der um Google aí, ou mesmo jogar aqui na barrinha de pesquisas aqui do YouTube, você vai encontrar muita coisa dos medalhões de Telemann no Brasil, né? Como o pessoal do Kahlen, né? Do podcast Foco de Pestilência, o Hermann Fausest, né? O Frater Keron-E, o próprio Frater Goya também, né? Etc, etc. Bom, mas ainda assim me pediram Telemann, né? Então, matutando um pouquinho, né? Eu tive uma ideia. Demonstrar visualmente, tá? Geometricamente, dá até pra dizer também assim, a fórmula do Éon, né? Abrahadabra. Vai ser isso então, beleza? Toma um chá, tá? Não vai de café não, que vai te dar um nervoso. Vem muito cálculo agora pela frente, tá? Vem muita matemática. E é isso, vamos lá, roda a vinheta. Gente, eu não vou explicar muito, na verdade não vou explicar nem um pouco o que é Telemann, senão eu recaio naquilo pro qual eu já estava alertando anteriormente, né? Que é acabar falando mais do mesmo. Tudo aquilo que já é amplamente debatido, explicado nos livros, na internet. Por que 93 e o Crowley, ele era satanista mesmo? Que a verdadeira vontade, como é que eu descubro a minha, etc, etc. Então, se você tá chegando nesse vídeo sem fazer a mais puta ideia do que é Telemann, eu receio que você não vai entender praticamente nada do que eu vou tratar aqui hoje. Mas claro que se você quiser continuar assistindo, né, faz o que tu queres, é por sua conta e risco, certo? E você pode, como eu já falei antes, né, acabar se divertindo com a brisa toda, tá? É que o recorte hoje aqui vai ser um pouquinho avançado. Agora, pra entender Telemann, né, ter um primeiro contato com Telemann, eu sugeriria vocês procurarem o já citado, né, podcast, né, Foco de Pestilência, né, a página do Kahlen, o Códex 8 do Círculo Iniciático de Hermes, né, cih.org.br. Vou deixar uns links aqui na descrição. O site da Astro Argentum, né, pela linhagem do Hermann Faust, com vários PDFs, com vários textos explicativos, bem legal também. Mas voltando ao tema do vídeo, né, como é que Abrahadabra, né, que é a fórmula da nova era, né, a palavra do Éon, ela se apresenta em valores gemátricos. Gematria é como se fosse, grosso modo, digamos assim, o método numerológico da Cabala, tá? E no caso de Abrahadabra, o valor da palavra é 418, tá? E sim, é daí que vem o numeral que intitula o nosso canal aqui. Então a gente vai averiguar também como é que essa palavra ela se dispõe visualmente, né? Através de símbolos de recall, né? Mais imediato, mais recorrentes na tradição ocidental, a saber, o hexagrama e o pentagrama. E a gente vai em busca também de outros resultados matemáticos além de 418, ou que recaem em 418, e que a gente pode encontrar dissecando essa palavra também. Só uma outra coisa, você poderia perguntar: Ayrton, mas eu tô ouvindo você falando aí direto em Abrahadabra, o certo não seria abracadabra? Tá, vamos lá. Abracadabra, ela é de fato a palavra de poder em sua forma original, né? E era escrita com C. E foi assim que leigos, profanos, né, chegaram a conhecê-la, inclusive. E ela era gravada, ela costumava ser gravada num talismã triangular por sucessivas vezes, né? Sendo que a cada repetição, uma letra da palavra ela era suprimida, até sobrar lá no final do vértice inferior desse triângulo invertido, uma letra A, isolada. Então, a abracadabra, ela era empregada para tratar de asma, de febre e até para afugentar maus espíritos. Essa palavra, ela era algo tão recorrente na magia popular que ela acaba até mesmo caindo no uso mais vulgar possível, né? Que seria os números de magia no sentido de mágica, de salão, né? Aquele papo de, enfim, escolha uma carta, truques, né? Eu não vou chamar de baratos porque aí eu estaria ofendendo toda uma classe profissional, né? E eu gosto de ilusionismo, eu acho bacana. É uma forma de arte. Nessa coisa do truque de carta, né? Do coelho saindo da cartola, né? Quem é que nunca viu, né? Abracadabra, a palavra sendo empregada como o chance, o momento de descoberta de algo, né? Do truque de ilusão sendo efetivado ali para surpresa do público. Quem é que nunca viu isso, né? No circo, nas festinhas infantis. Mas a palavra, ela existia antes, na magia popular do passado remoto. Há diversos registros históricos
disso. Mas em Telema essa palavra é modificada. Nas circunstâncias de revelação do livro da lei, né, liberal el legs, né, que tá aqui no altar, consta lá no capítulo 3, né, o fim das palavras é a palavra abrahadabra. Na verdade, isso é o final do capítulo 3, né, que também é o capítulo final do livro. Porém, abrahadabra, ela aparece mais 2 vezes no mesmo capítulo, né, no comecinho, né, no primeiro verso, onde é dito abrahadabra, a recompensa de Hahorkut, quer dizer, Horus. E também no verso 47 desse capítulo, não, aí no verso 47 é... Agora eu não lembro se é no capítulo 2 ou é no capítulo 3. E também no verso 47, que é bastante misterioso, né? Ele apresenta um risco diagonal, né, no manuscrito. Isso também guardaria uma chave simbólica. Mas eu tô dizendo tudo isso só para pontuar o seguinte. Engana-se quem pensa que telema ou thelema, né, em grego, ela seja a palavra do éon. Na verdade, telema é a palavra da lei do éon. Agora, a palavra do éon, a fórmula que encerra os princípios, né, segundo os quais se concretizaram a grande obra neste éon, é abrahadabra. E grafando com H, como eu já falei, né? O resultado numérico por gematria é 418. O documento que explica grande parte do que eu vou expor, ele tá aqui, tá? É Liber 500, né? Liber D. D é 500 em algarismo romano. Isso é a catalogação, tá? Mas ele é mais conhecido como Sefer Sefirot. Seu subtítulo é Arithmos, né? Que em grego quer dizer número, contagem, quantidade. Eu tenho ele impresso também, mas eu tomei nota apenas dos apontamentos que eu vou fazer no laptop, que inclusive é onde eu tô seguindo meu roteiro, tá? Já que é muito detalhe, eu não conseguiria lembrar tudo que eu tenho pra falar hoje. De cabeça, jamais. Então, mas como é que eu vou explicar esse volume que é tão importante pro cabedal literário telêmico, né? Ele é uma espécie de... a melhor analogia que eu encontrei é uma espécie de lista telefônica mágica, né? Talvez não seja a melhor analogia, né? Porque como é que eu vou explicar pra um jovem o que é uma lista telefônica? Era tipo assim, um livraço que tinha em toda residência, né? E lá constavam todos os números de telefone, né, da cidade. Telefone fixo, né? Que aí é outra coisa que provavelmente os mais jovens nem vão saber o que é. Mas enfim, existia isso. Só quem tem mais de 30 anos é que vai lembrar, tá? Eu não tenho uma metáfora pra gurizada de hoje, pra explicar o propósito desse Liber aqui. Bom, é como se fosse um dicionário numérico. E eu espero que as pessoas saibam ainda o que é um dicionário. Então, o Sefer Sefirot, nele constam a tradução simbólica de numerais que vão do 0 até, sei lá, 4.000 e muito. Então, o verbete, né, ou numerete, né, inventei essa palavra agora. Então, o número 418, lá no Sefer Sefirot, ele traz uma das definições mais compridas do Liber inteiro, inclusive com descrições, né, de poligramas, né, com desenhos, o que não ocorre em praticamente nenhum outro número lá elencado, né. Curioso que nem mesmo o 93 recebe tanta atenção lá. Abrahadabra, em alfabeto hebraico. Vamos ver se eu consigo soletrar. Aleph, Beit, Resh, Aleph, He, Aleph, Dalet, Aleph, Beit, Resh, Aleph. Acho que eu consegui, hein? O que eu talvez não consiga é fazer as correspondências numéricas, ao menos não de uma forma imediata, né? Deixa eu colar aqui do roteiro, então. Isso tudo soma respectivamente, vão acompanhando aqui no Motion, tá? 1 mais 2 mais 200 mais 1 mais 5, 1 mais 1 mais 4, mais 1 mais 2 mais 200 mais 1. Isso totaliza 418. Lembrando que é próprio das línguas antigas a utilização dos caracteres tanto para exprimir fonemas, né? E dessa maneira a gente construir palavras, quer dizer, o caractere servindo como letra mesmo. Como também é próprio nessas línguas antigas que os caracteres ou letras, né, eles encerrem em grandezas numéricas, né, quer dizer, letra tanto servindo como letra mesmo, mas também servindo como número. Então não só no hebraico, mas no grego antigo também é assim, né, acredito que no árabe também. O numeral 418, tendo ele partido de abrahadabra ou de qualquer outra palavra que numericamente também resultasse em 418, o numeral 418 puro se escreve assim, né, quer dizer, tal, yud, ret, centena, dezena, unidade, onde as centenas tal equivale a 400, yud equivale a 10 e ret equivale a 8. Se a gente inverter isso aí, lembrando que no hebraico as palavras são escritas já ao contrário do que em relação à nossa leitura ocidental, né, que é da esquerda para a direita. O hebraico e em outros idiomas, principalmente semíticos, creio eu, ou melhor dizendo, não semíticos, mas orientais, da direita para a esquerda. Se a gente inverter, a gente chega numa palavra, é o próprio nome por extenso de uma dessas letras, que é ret.
cujo valor é 8. Guarde essas informações, né? Porque agora a gente vai recorrer a um outro documento cabalístico muito importante, né? Que é o Hidrazuta Kadisha, ou Assembleia Menor. Ele é parte integrante do Zohar, é um dos tomos cabalísticos mais fundamentais, que a gente pode elencar ali ao lado também do Sefer Yetzirah, do Sefer HaBahir. São vários, na verdade. A Cabala está repleto de textos que são dignos de menção aqui, né? Tem ainda o Sefer HaGilgulin, né? Que é o Portal das Reencarnações, o Sefer Haziel. Mas os três primeiros que eu cito, o Zohar, o Yetzirah e o Bahir, estes são mais citados nos desenvolvimentos cabalísticos do Ocidente, judaicos ou não. O Hidrazuta Kadisha, ele ficaria um pouco mais conhecido na Europa pela sua tradução para o latim pelo célebre cabalista alemão, né, o Christian Knorr von Rosenroth, que escreveu uma obra, na verdade é uma compilação, né, intitulada Cabala Denudata, né, no século XVII, isso. Obra esta, né, compilação esta, a qual, por sua vez, sofreu uma retradução, aí dessa vez por inglês, pelo super célebre Samuel MacGregor Mathers, né, um dos cabeças da Golden Dawn, né, da Aurora Dourada, um dos personagens mais fundamentais do esoterismo e da magia moderna, que surte efeitos na forma de se pensar, debater e praticar a magia até os dias de hoje. E a tradução do Mathers, né, para o inglês está intitulada como The Kabbalah Unveiled, que assim como Denudata, né, significa desvelada, né, desencoberta. Todos esses textos trazem a Assembleia Menor ali. E aí basicamente o texto ele descreve como as Sefirot elas se articulam entre si para sistematizar as partes constitutivas, ou aspectos, melhor dizendo, de Deus. E aí no aforismo 694, o texto ele é organizado dessa forma, né, por aforismos. Ele ali vai descrever os lábios e a boca de Zeir Anpin, que na denominação em latim do Rosenroth é o microprosopo. Isso seria, vamos dizer, como se fosse uma manifestação mais emocional de Deus. É porque essa coisa toda do microprosopo, né, e do macroprosopo também, é um papo muito complexo, tá? Que se a gente fosse trazer pra cá, isso daria facilmente dias, meses, anos até de discussão, né? E eu nem estou apto a isso. O importante é o seguinte, é que como se trata da boca, dos lábios de Deus, ou de uma forma que Deus assume, esse trecho do Hidra Menor, da Assembleia Menor, ele vai tratar sobre como as letras hebraicas, né? E daí a relação fica mais óbvia, né? Letras, falar, boca, lábios. Então, como essas letras se relacionam entre si para um entendimento de certos atributos de Deus. Então, o Hidrazuta Kadisha, ele descreve esse processo e lá pelas tantas ele traz uma expressão, a casa de Re, que está escrito aqui em hebraico. Ora, essas letras somadas, que juntas formam essa expressão a casa de Re, por seus valores em gematria, resultam também em 418. Lembra do que eu falei? 418 se escreve assim, né? Invertendo essas letras, a gente resulta no nome por extenso da letra Het. Com isso, é como se o texto místico estivesse informando que essas duas letras, Re e Het, elas estivessem vinculadas entre si de uma forma especial. E se você for ver, o desenho das letras é praticamente idêntico. A única diferença é que Re, ela tem uma interrupçãozinha ali entre a haste vertical e a trave horizontal superior. Aliás, o Sefer Yetzirah, que eu mencionei antes, ele vai explicar como cada letra hebraica deu origem a uma outra letra hebraica. Nesse processo, sucessivamente, uma letra se parte em duas, outras duas se juntam para formar uma terceira. Gente, só uma observação sobre essa parte, tá? É que eu gravei esse vídeo 1 ano atrás, e só agora que eu peguei para editar, tá? Motivo pelo qual o canal ficou tanto tempo parado, né? Mas agora eu vou voltar com mais assiduidade. E aí, quando a gente se debruça sobre esse material 1 ano depois, né? A gente dá uma segunda, terceira olhada ali, revisada no que foi dito, e eu preciso fazer uma retificação. Não é bem assim como foi colocado, tipo, o Sefer Yetzirah afirma que uma partezinha de uma letra se juntou com uma parte de outra para formar uma terceira. Isso é um entendimento que algumas escolas fazem, que alguns estudiosos e doutrinadores fazem, a respeito principalmente do que está colocado ali no segundo verso do segundo capítulo do Sefer Yetzirah, tá? Mas essa coisa da fragmentação gráfica das letras, né? Isso aí também, tá ali sendo visto um pouco ali pela Cabala Luriânica, pelo Zohar, mas eu sustento que as letras como componentes de sorrigimento estrutural do universo, isso é um tema muito presente que percorre toda a Cabala, tá bem? Até que as letras todas acabam gerando o universo por completo, porque na Cabala é isso, né? Letras como tijolinhos da realidade. Então, voltando ao Hidra, né? Ainda no aforismo 694, né? Lá ele diz, em seu palato seu de quem? De Deus, né? O Zeir Anpin, né? O microprosopo, Deus revelado, como queira. No seu palato estão as letras Ain, Re, Het, Aleph, formadas e construídas. No circuito de sua boca, elas são condensadas nas palatais Kof, Kaf e Yud Gimel. Vão acompanhando o motion aqui para a gente perceber as relações entre tudo isso. Ora, se Re, que vale 5, forma Kaf, que vale 20, e Het, que por extenso, já vimos que totaliza 418,
forma Yud, que também por extenso, quer dizer, no somatório das letras que formam o nome dessa letra por extenso, também resulta em 20, isso estabelece uma relação entre 418 e 5. Logo, Abrahadabra é uma chave para o pentagrama. Lembra quando eu falei do Ike Bekkar, lá no vídeo sobre Oppenheimer, e a relação de Oppenheimer com o Bhagavad Gita, né, com Mahabharata, literatura, mitologia hindu? Eu vou deixar um card aqui para esse vídeo que ele ficou bem interessante. Então, Ike Bekkar, a Cabala das 9 Câmaras, né, é uma outra forma de codificar o simbolismo das coisas. E por esse sistema, a gente pode reduzir tudo à unidade. Dessa maneira, Abrahadabra vai somar o seguinte: 1 mais 2 mais 2 mais 1 mais 5 mais 1 mais 4 mais 1 mais 2 mais 2 e mais 1. Isso dá igual a 22. E veja ainda, 418 é 19 vezes 22. E aí, voltando umas páginas no Sefer Sefirot, né, que é a nossa lista telefônica, dicionário numérico /mágico, a gente investiga lá o numeral 19 e como ele se traduz simbolicamente, conforme conceitos espirituais, esotéricos, místicos e mágicos. 19 seria então Havá, que significa manifestar, mostrar. Que isso quer dizer, Abrahadabra seria então também uma manifestação das 22 chaves do tarô. Bom, até aqui foram dadas pistas, vamos dizer assim, cabalisticamente gerais, né? Não vou dizer genéricas porque isso poderia soar depreciativo, mas a coisa ainda está muito restrita a esse âmbito, né? Do misticismo judaico. Vamos agora tentar trazer um pouco mais para o âmbito telêmico. Então, dirigindo um pouco mais a Telema, né? O Sefer Sefirot vai nos dizer que o primeiro significado é Abradavar. Perceba aí a supressão de alguns alefs, né, repetidos, que constam em Abrahadabra na sua forma completa. Abradavar, segundo o Liber D, Liber 500, né, o Sefer Sefirot, significaria algo como a voz do vidente, né? Vamos dividir essas duas palavras e observar uma por vez. Abra totaliza 209, significa vidente-chefe, profeta. E Davar, 206, né? É o total do seu valor gemátrico, né? O somatório das letras, significa falou, palavra, nuvem. Não à toa, isso remete quase que diretamente ao título, ao subtítulo, na verdade, daquele que é tido por muitos como o segundo livro telêmico mais importante de todos, né? Que é o Liber 418, intitulado ou subintitulado A Visão e a Voz, que é um testemunho do Crowley a respeito de sua travessia pelos éteres enoquianos. Agora vai ficar interessante. O Sefer Sefirot ele vai começar a desenhar 418 Abrahadabra conforme esse primeiro significado dado anteriormente. Ele diz: resolve-se no hexagrama e no pentagrama da seguinte forma. Método 1. Na parte de cima a gente coloca ali Resh, Aleph e Beit. Embaixo a gente coloca as mesmas 3 letras, né? E no meio sobram os 3 Alephs restantes, mais Re e mais Dalet. Em cima soma 203, né? Embaixo, obviamente, mesmas letras, soma também 203. O pentagrama no meio soma 12. 406 e 12. Sabe o que mais soma 12? A palavra Hu. Escreve-se Re, Val, Aleph. Esse Aleph no final ele não se pronuncia, mas é como se fosse um som engolido, uma pausa. Então a pronúncia da palavra é Hu. Essa palavra Hu, ela significa ele, o outro, que não é você. E 406 é a soma dos valores da palavra, de uma outra palavra, Atá. E aí sim significa você. Aleph Tal Re. Primeiríssima palavra, muitos vão se dar conta disso, do ritual menor do pentagrama, né? Apesar de que no contexto do ritual, Atá tem mais um sentido de Ati, quer dizer, você como sendo o depositário daquilo que descende a partir dos patamares divinos. Podemos entender a palavra Hu, né? Ele, né? Como o macroprosopo, né? Quer dizer, Deus em Keter. A vontade primária, o atributo mais elevado da divindade, né? Deus em seu caráter transcendente. Atá, Ti, você seria o microprosopo, que é aquilo que a gente já falou, né? Seria Deus de uma forma mais humanizada. É bem ruim essa minha explicação, mas ela serve para entender a interação dessas duas palavras, né, Hu e Atá, como sendo a grande obra, o fito último da busca mística. Quer dizer, como é que o ser imanente, nós, aqui e agora, como é que a gente poderia se identificar plenamente com o transcendente, né? Aquilo que está fora de nós, aquilo que não está, pelo menos não de uma maneira evidente, né, no mundo. Como é que se dá essa relação, né? Como é que se obtém tal coisa, né? Melhor ainda, como é que integramos uma condição com a outra? Aqui eu estou resumindo mal e porcamente a grande obra, né? Aqui é mais para dar fluidez ao papo, né? Para fins didáticos. Só lembrando, o pentagrama, ele, principalmente o pentagrama ascendente, né? Com o vértice apontando para cima, ele é identificado com o microprosopo, né? O arquétipo do homem em sua perfeição.
atribuição. Em cada vértice do pentagrama, um elemento do mundo. Ao passo de que o hexagrama, já ele é um símbolo que representa justamente a transcendência, né? Aquilo que está fora. E em cada ponta do hexagrama, um planeta. E aqui eu já estou ensejando o segundo método de desconstrução visual de 418, né? Abrahadabra. E nele a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar em um pentagrama todos os alefs da palavra Abrahadabra, são 5 alefs, então cada um vai numa pontinha aí do pentagrama, e no hexagrama à parte, a gente vai colocar todas as demais letras. Vamos começar pelo hexagrama, né? Na parte de cima dele, e não é à toa que seja na parte de cima, a gente tem as letras Beit, Re e Resh, né? Que eu não sei pronunciar, né? Eu até achei que fosse Bahir, o nome de um dos principais tomos cabalísticos que eu mencionei alguns minutos atrás, mas não é Bahir, eu pesquisei depois e o Bahir do livro, né, tem um iod. Esse não, é apenas Beit, Re e Resh, né, a transliteração de BH enfim, não dá pra pronunciar também porque no Sefer Sefirot ele não traz os sinais massoréticos, que a gente acaba encontrando a vogal subtendida que é trazida junto daquela consoante. Mas enfim, eu joguei isso no Google Imagens, né, e em outras ferramentas de tradução, e o sentido que me foi dado é tipo algo como na montanha, elevação, vista, né, de fato no Google Images apareceu um monte de paisagens a partir de um enfoque onde o observador tá no alto de uma elevação de terreno, né, sempre vendo assim o horizonte, a paisagem ao redor, no topo de uma colina ou algo do tipo. Soma dos valores dessa letra, 207. Bom, tá, é mais 207, né? Se a gente voltar um pouco no Sefer Sefirot, né, e investigarmos como se traduz 207 lá, a gente vai chegar a muitas palavras e conceitos, né? Um dos quais bastante interessante porque ele é muito recorrente nos discursos cabalísticos, né, que é Aur, luz, mas luz no sentido equilibrado. Inclusive isso está enfatizado lá. E quem já estudou Cabala, né, um pouquinho que seja, né, já se deparou com certeza com o conceito dos 3 véus da existência negativa, que estão ali acima de Keter, acima da coroa, já numa coisa ali fora do universo manifesto. E esses 3 véus, eles são respectivamente chamados de Ain, Ain Sof e Ain Sof Aur. Aí a gente pega esse terceiro véu, né, o Ain Sof Aur, né, que significa luz infinita. Aur, a gente acabou de ver, significa luz. Ain Sof, infinito. Só que o somatório dos valores das letras de Ain Sof dá 207, mesmo valor da soma dos valores das letras de Aur, ou seja, 207 do lado de cá, 207 do lado de lá, daí equilíbrio, simetria. Embaixo o que é que sobrou, né? Dalet, Beit, Resh, né? A gente já viu isso, é Davar, né? Quer dizer, voz. Em cima é luz, embaixo é voz, né? A gente só enxerga por causa da luz. Mais uma vez, a visão e a voz. O Liber 500 ainda associa essas 3 letras, né? Dalet, Beit, Resh, né? DBR. Isso por atribuição yetzirática, né? Beit, segundo o Sefer Yetzirah, ele está associado a Mercúrio, portanto ao deus Hermes, né? Cujo bastão é o caduceu. Dalet remete a Vênus, né? E no próprio tarot de Thoth, né, a gente sabe que ali na carta da Imperatriz, que é uma carta de Vênus, ela tá empunhando um bastão de lótus, né? Inclusive eu tenho o bastão aqui, tá aqui, ó. Peguei ali no altar do círculo, você vê que ele é coloridinho, né? Tem as atribuições zodiacais, né? E uma lótus aqui na ponta. E Resh é o Sol, né? Os telemitas estão acostumadíssimos a executar o Liber Resh 4 vezes durante o dia, né? Em 4 situações em que o Sol se posiciona no céu, ou mesmo ausente do céu visível. O bastão relativo ao Sol e a Resh é o bastão de Fênix. Esses 3 bastões, eles constam em alguns arcanos menores do tarot de Thoth. Principalmente, esses 3 bastões, eles assinalam o adeptado, né? E, portanto, a grande obra. E o Sefer Sefirot ele ainda chama atenção para o seguinte, é que Aleph, Beit e Dalet, eles marcam ali os caminhos que correm entre as 3 Sefirot supernais, né? Da Árvore das Vidas. Vamos lá, gente. Todos vivos até aqui, espero que sim. Vamos lá. Terceiro método, né? Esse terceiro método, ele tem 2 formas, né? Então, são 2 subtópicos. Primeiro, vamos pegar 3 dos 5 alefs de Abrahadabra e vamos colocar nos vértices superiores do pentagrama. E fechar esse pentagrama embaixo com Resh e Beit. E aí no hexagrama a gente vai colocar os 2 alefs restantes, né? No terceiro vértice superior vamos colocar um Beit. E embaixo é Re, Dalet e Resh. O pentagrama soma 205, o hexagrama soma 213. Total 418, claro. Mas sabe o que mais soma 205? Gibor. Gimel Beit Resh, né? Poderoso. Vários nomes de Deus na Cabala incluem essa palavra Gibor como um epíteto, né? Para enfatizar Deus como sendo poderoso. Elohim Gibor, né?
Atagbor Leolam Adonai, né, que gera o Notaricon, né, ou sigla, acrônimo, Agla, né, uma palavra que inclusive também consta no ritual menor do pentagrama. Né? E 213 significaria Avor. Eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas é uma palavra que também indica isso, né, poderoso, potente, forte. Então se a gente tem Gibor, poderoso, né, que soma 205, tal qual soma 205 o pentagrama. E em 213, a gente tem um somatório equivalente ao da palavra Avor, né, que também significa isso, poderoso, forte. E isso quer dizer que Abrahadabra é a palavra de duplo poder. Mais relações yetziráticas aqui, né? Aleph Beit vai remeter a pai, mãe e filho, certo? Por quê? Ab, Aleph Beit, em hebraico, significa pai. Ama ou Aimá, né? Ambas as palavras com Aleph no começo e no fim, ambas significam mãe, em hebraico. O Beit final que resta inicia a palavra Ben, filho. O Crowley entende essas figuras como Amon, Mut e Tot, né? Pai, mãe e filho naquele que é o panteão favorito tebano. Porque lá em Tebas, eu tô falando da Tebas egípcia, né? Não da Tebas grega, né? Então, em Tebas, essas 13 divindades, elas eram preponderantes. Na verdade, não era bem Tot que fechava essa tríade aí, né? Era um outro deus lunar de características muito semelhantes, né? Chamado Khonshu, o que também remete à própria trajetória do Crowley, né? Já que ele se identificava, ou passou a se identificar com Ankafna Khonshu, o sacerdote exibido ali na Estela da Revelação. Essa identificação entre Crowley e Ankafna Khonshu se deu assim que ele bateu o olho na estela lá no Museu Bulak, ainda naquele contexto, né, de revelação da lei. Essa trindade, Amon, Mut e Tot, ou Khonshu, ela é transcendente, por isso que ela foi situada lá em cima no hexagrama. Já embaixo ele situou Re, Dalet e Resh, né, que por atribuição yetzirática seriam deuses mais ligados à dimensão material. Agora, por que essas correlações, né? Vamos dar uma olhadinha ainda que rapidinho nelas, né, porque vai valer a pena. Vamos começar pelas duas últimas. Dalet, né, que por atribuição yetzirática já vimos Vênus, aí vai ser Ísis, né? Porque, enfim, uma deusa da fertilidade, né? Muito fácil associar Ísis. O Sol, né? Resh. Então aí Osíris é um deus que morre e que renasce. Nenhum problema, tranquilo aí também. Agora, Horus, como sendo Ré, né? É um pouco complicado. Eu tenho um palpite pra isso. O fato do nome do deus, né? Começar com Ré, né? Que se transliteraria para H, né? Ainda em egípcio, né? Porque Horus, Heru, né? Não deveria ser razão suficiente pra isso, né? O meu palpite é que ainda a época em que o Sefer Sefirot ele foi publicado pela primeira vez, né, que foi no Equinox 1, volume 8, acho que isso é setembro de 1912. Os telemitas mais nerds aí podem me corrigir se eu estiver errado, né? Nessa época o Crowley ainda não tinha feito a troca entre os arcanos, a estrela e o imperador, entre os caminhos, respectivamente, de Tzad e Ré. E o que, aliás, dava pra fazer um vídeo só sobre isso, eu ainda vou fazer um dia. Então, essa inversão, né, e repito, né, os telemitas mais bem versados me corrijam, né, se eu estiver errado, mas ela só acontece lá por volta de 1944, que é quando sai o livro de Tot, né? O tarô de Tot sai em 42, mas o livro, o volume explicativo, né, do tarô sai 2 anos depois, apenas em 1944, né? Então me parece que quando o Sefer Sefirot saiu, o caminho de Ré ainda estava associado à carta do imperador, representada por Áries, né? Quer dizer, representa o signo de Áries, e Áries é regido por Marte, né? Quer dizer, é uma energia impetuosa, dinâmica, aguerrida, né? Então faz sentido que talvez tenha sido por isso que Horus, né, tenha sido relacionado a este rei aí pelo Crowley, ao menos nesse primeiro momento. Nesse método 3 aí, né, ele ainda puxa outro apêndice do Zohar, que é uma outra assembleia. Agora é o Hidra Rabba Kadisha, né? A Assembleia Maior. Isso, se eu não me engano, é porque Cabala Judaica não é muito meu forte não, mas isso já envolve os postulados do Isaac Luria. O aforismo 992, isso eu vou ter que ler. O Hidra Zuta eu até conheço um pouco, assim, mas o Hidra Rabba é um pouco mais complicado. Ele é parte de um capítulo, o aforismo 992 que eu havia dito, ele é parte de um capítulo intitulado A respeito da porção feminina do microprosopo e a respeito das partes restantes do corpo de cada um. A parte do texto que o Sefer Sefirot, ele se refere, diz, 992, até ali fora excitado e estendido o último deles, a respeito do qual é dito, e Hadar reinou após ele. Aforismo 993 conclui, quem é Hadar? A supernal benignitude. Hadar se escreve Re, Dalet, Resh. Microprosopo de novo aí, embaixo. Olha, você pode dizer o que você quiser de Aleister Crowley, né? Eu mesmo tenho diversas... severas críticas a respeito da índole do sujeito, mas ninguém pode dizer que o cara não estudou. Ele estudou pra cacete, o cara era um puta de um erudito.
Já estamos pertinho de concluir essa pira toda, tá? Ainda dentro do método 3, ele vai dividir as letras em 3 e 8 letras. As 3 de cima seriam Horus, a que isso remete visualmente é bastante óbvio, né? Que simboliza a vontade triunfante sobre o dragão corcunda de 8 cabeças que estaria sendo solapado e posicionado ali mais abaixo em 2 quadradinhos de 4 letras cada. Dragão corcunda. Esse dragão está relacionado ao conceito da queda. Esse livro é leitura obrigatória, tá? Para quem quer começar a estudar a magia moderna, né? Do século XIX para cá. E aqui o tema é tratado pelo sempre brilhante Israel Regardie da melhor maneira que eu já encontrei até hoje. E vai estar logo numa das introduções, tá? Porque tem várias introduções nessa versão aqui da Madras. A Madras, como sempre, fez um trabalho de tradução meio... Mas vale a pena ter esse volume, né? Se você não quiser, ou se você tancar de adquirir o volume do casal Cícero, né? Chic Tabata Cícero, em inglês, eu super recomendo. Vai estar nas páginas 44 e 45, introdução à primeira edição, pelo próprio Israel Regardie, tá? Depois eu vou fazer um conteúdo só sobre isso aqui, porque eu acho essas ideias aqui apresentadas muito ricas e muito edificantes mesmo, do ponto de vista iniciático. Mas eu queria saltar bastante lá pro meio da obra, porque aqui a gente tem o tal dragão corcunda de 8 cabeças, não sei se vai dar pra enxergar. Aí no diagrama, o Éden após a queda, quando a árvore sofre uma sacudida legal. Mas são 8 cabeças porque a gente tá contando aí todas as Sefirot fora as supernais, adicionando Da'at, né? Que nem Sefira é. Então esse dragão, ele tá relacionado ao conceito da queda, né? Que é um evento, não, é uma... Melhor do que evento, eu seria dizer, é uma condição que é responsável pela ruptura, naquela harmonia que outrora estava presente no cosmos, como a gente pode ver nos diagramas aqui apresentados. A queda realmente dá muito pano pra manga, viu? Dá pra falar bastante disso, né? Já vou deixar aqui anotado para futuros conteúdos. Dá um vídeo bom, viu? Que vai envolver mitos abraâmicos, misticismo, até cultura pop, né? Mas principalmente psicologia. O tal do dragão que representa a tensão que se estabelece, né, a partir aí do despertar consciencial do homem e a relação conturbada que se estabelece a partir daí, a partir dessa ruptura entre o homem e o mundo, né? Aqui nessa parte do Sefer Sefirot tem um nome, Arar Iaor, o maldito Iaor, né? Ou Demiurgo, que a essa altura do vídeo, né, para surpresa de ninguém, espero, soma quanto em suas letras? 418. Calma que nem por isso 418 aqui, pela primeira vez vai assumir um sentido ruim. Não, aqui é muito mais um sentido prometeico mesmo, de tornar-se Deus. E como eu já disse, né, essas 8 letras, elas se dividem em 2 quadrados de 4 letras, do lado de cá, soma 8, né? Que é o mesmo valor de Dalet Dalet, né? Dad, que significa amor em hebraico, e o quadrado da direita totaliza 207, né? Que na soma dos seus valores, dos valores de suas letras, né? A gente já viu que é o equivalente ao 207 de Aur, luz, né? Amor e luz. Multiplicando um quadrado por outro, né? 8 vezes 207, a gente chega a 1656. Reduzindo isso aí teosoficamente, né? 1 mais 6 mais 5 mais 6 é igual a 18. Mesmo valor da palavra Rai, Het Yud, que significa vivo, amor, luz, vida. E ele vai além. 207 é 23 vezes 9, sendo que 23 é o valor do somatório das letras da palavra Hayá, vida. E 9 é o quê? 3 ao quadrado. Já tinha aparecido 3 princípios telêmicos no quadrado ali da esquerda, né? Amor, vida e luz, como eu já disse. E até para fazer jus ao título de um outro documento, outra obra telêmica que eu considero essencialíssima e super recomendo para quem está começando a estudar telema, né? Que é o Liber 150. É o Liber CL em Romanos, né? De lege libellum, o libelo da lei. Liberdade, amor, vida e luz, né? LLLL. Essas 4 palavras estão inclusive no ofício de Anthem, que costuma ser proferido nos cerimoniais telêmicos. Ah, mas faltou liberdade. Não, faltou não. É Horus lá em cima. Parabéns para quem chegou até aqui, porque a cabeça de geral já deve estar doendo, né, com tanta matemática. Vamos aos últimos cálculos, trazidos pelo Sefer Sefirot. O que mais soma 418? Veja só. Et Iaor, Aleph Tau, Yud, Aleph... Val final, a essência de Iaor. Et, essência, Iaor, o deus gnóstico. Outra soma que dá 418, 21 mais 397, tá? 21 é o somatório das letras de Ereie, Deus em Keter, eu sou o que sou, né? Está no Êxodo, é a forma como Deus se identifica para Moisés. Também está presente no ritual menor do pentagrama. E 397, segundo o Sefer Sefirot, o resultante do somatório das letras de Aur Gnimi. É luz, né? Aur, Aleph, Val, Resh. E Gnimi é Gimel, Nun, Yud, Me e Yud, que significa luz interna. Novamente, uma integração cósmica, né? Transcendência e imanência coincidindo. E para fechar, Crowley devolve a nossa atenção a Dalet Beit Resh. Essa palavra a gente já viu, soma 206, né?
Para fechar 418, faltam 212, né? Que eu já vou falar de onde vai sair. Por hora, Dalet, Beit, Resh, tá? Vamos lá. A gente já viu que por atribuição Yetzirática, esses planetas são Dalet, Vênus, Beit, Mercúrio e Resh, Sol. Agora, vamos ver quais são as Sefirot referentes a esses mesmos planetas, né? Vênus é Netzah, Mercúrio é Hod e Resh, Sol, é Tiferet. Vai seguindo o motion aqui do lado para você não se perder. Ora, isso é um triângulo que culmina no microprosopo. Deus manifesto no homem, como falávamos anteriormente. Quais são os números aí, né? Isoladamente. 6, 7, 8, né? A sexta, a sétima e a oitava Sefirá. E 678 é a resultante da palavra Arvut, que se escreve Ain, Resh, Beit, Val e Tal. Significa planícies celestiais. Microprosopo, celestiais. Grande obra de novo. Planícies celestiais é um conceito associado a Keter, tá? Se eu não me engano, é um título místico da coroa, né? Da Sefirá, mais ao alto na árvore. Aliás, a redução teosófica de Arvut dá 21, que a gente já viu, é a resultante, né? Na verdade, de Erreié, Deus em Keter. E se a gente voltar para o diagrama do terceiro método e pegarmos as letras Dalet, Beit e Resh, mas não só isso, pegarmos essas letras nas quantidades em que elas aparecem, que são 2 Dalets, 2 Beits e 1 Resh, a gente já tem outro pentagrama aí, tá? Porque são 5 ocorrências, e o somatório desse pentagrama dá 408. 4 mais 0 mais 8. Reduzem teosoficamente em 12. Aliás, tem um erro de datilografia lá no Sefer Sefirot, tá? Porque lá eles dão a resultante disso como sendo 32. E é engraçado como eu nunca vi até hoje ninguém da comunidade telêmica corrigindo. Só que tem outro pentagrama possível, que é aquele formado pelas letras de Abrahadabra, né? Só que sem repetição. Seriam 5 letras. Aleph, Beit, Resh, Re e Dalet. Essa soma dá 212. Quer dizer, é uma fusão. É o palíndromo, né? Você lê da mesma forma de trás para frente e de frente para trás. Resultante de Davur. Voz, com suas letras repetidas bem no centro do método 3, né? 408, que reduz em 12, e 678, Davar convertido em Sefirot, que reduz em 21. 21 daqui, 12 daqui, pá. Além disso, essa última soma, né? Essa das letras não repetidas, né? Que dá 212, né? Quando a gente soma 206 de Davar, né? Dalet, Beit, Resh, o resultado é 418. O Crowley ainda chama atenção para o panteão expresso nesse segundo pentagrama aí, tá? Que é Amon, Tot, Osíris, Horus e Ísis. Só mais um comentário, eu prometo que é a saideira, tá? Lá no comecinho eu dizia que a letra Het, a casa de Re, nessa expressão, ela totalizava 418, tá? A carta de Het no tarô de Tot é o carro. Olha só o que tá escrito no toldo da carruagem. Eu acho que não vai dar pra enxergar não, mas eu coloco aí grandão no vídeo. Vamos lá, leituras adicionais, tá? É um ensaio do Tomega Therion. Gente, não é To Mega Therion, não. Esse To é um artigo indefinido no grego, tá? Então, ensaio da besta, né? Da grande besta, que é Crowley, né? E você pode achar lá no site da A, mas também tá no Liberaba, intitulado A Fórmula do Santo Grau de Abrahadabra e de Outras Palavras, tá? É um texto bastante velado, muito denso, mas muito curto também, e principalmente que sugere algumas chaves interessantes. O Lon Milo do Cat, ele traz a melhor explicação que eu já vi, né? Sobre esse texto, pro entendimento desse ensaio do Crowley, tá? O teu é bastante sexual, né? Sexual num contexto mágico, e os comentários do Duquette estão no seu excelentíssimo Understanding Aleister Crowley's Thought Tarot. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso, talvez nos shorts. Não, shorts não vai caber. Mas também não é tanta coisa não, enfim, depois eu trago pra cá. É mais uma das minhas promessas de conteúdo pro futuro, tá? Mas esse vai valer a pena. Isso é bem legal e vai render um baita de um mind blow aí pra galera que acompanha. Ufa, hoje foi pau. Gente, obrigado quem me acompanhou até aqui, né? Quem seguiu esse conteúdo que eu preparei com tanto carinho, certo? Eu sou o Ayrton, né? Também conhecido como Ahab. Sou músico, sou designer, eu tenho uma banda, né? Plastic Noir. Acompanha aí no Spotify, né? Se escreve Plastic, Q-E-N-O-I-R. Vou deixar os links aqui embaixo. Nesse canal que ainda tá no comecinho, eu tento falar um pouco sobre magia, espiritualidade, ocultismo, misticismo e outras coisas nesse sentido. Esoterismo, né? De um modo geral, tradição ocidental. Telema, como vocês puderam ver, né? Eu conto com o like de vocês, tá? Se vocês puderem deixar um comentário aí também pra me ajudar. Se inscrevam também, né? Ativem o sininho. E a gente se vê aí nos próximos conteúdos. Valeu!